O que são liberdades do ar? E acordos bilaterais, direitos de rota? O que são Open Skies? Transporte aéreo internacional é o tema desse vídeo capítulo. Transporte aéreo internacional. Vamos começar com os acordos de serviços aéreos. Em 1944 foi constituída a Conferência de Chicago. A Conferência de Chicago foi um acordo entre países que permitiu a normatização e a construção da principal instituição do transporte aéreo internacional, que é a ICAO. A ICAO é a International Civil Aviation Organization. A ICAO é o órgão que normatiza e regula o transporte aéreo entre os países e a aviação internacional e a normatização de referência para as aviações domésticas dos países, e ela foi criada no âmbito da Conferência Internacional. Um dos papéis mais modernos que a ICAO vem exercendo é a questão das emissões do transporte aéreo internacional, da chamada aviação internacional. O CORSIA é uma iniciativa da ICAO, Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation, e que irá modificar a forma como a aviação internacional atua com relação às emissões, o aquecimento, a postura, o posicionamento com relação às emissões desse segmento da aviação. Então a ICAO é um órgão muito importante, criado no âmbito da Conferência de Chicago. Outra coisa que foi criada no âmbito da Conferência de Chicago foram os acordos de serviços aéreos, os chamados acordos bilaterais. Os acordos bilaterais, que podem ser multilaterais também, que podem ser acordos entre mais países, foram instituições criadas no âmbito da Conferência de Chicago, da chamada Convenção de Chicago, e que eles possuem natureza de tratado. Eles fornecem a possibilidade de uma verdadeira regulação de mercado do transporte internacional entre os países contratantes. Ele tem natureza de tratado no sentido de que ele é um contrato, por dizer assim, entre dois países. Né? Eles colocam por escrito uma regulação em que vai haver o ornamento jurídico, a normatização entre dois governos, por exemplo, o governo brasileiro e o governo de Portugal. Né? Eles, por bem, acham necessário, no âmbito dos acordos de serviços aéreos, regular o transporte aéreo dessa maneira. Os acordos de serviços aéreos são negociados e desenvolvidos no âmbito do governo brasileiro, em geral pelo Ministério das Relações Exteriores, que tem essa responsabilidade direta, em articulação com os órgãos do governo que cuidam da aviação, em especial a Secretaria de Aviação Civil, que é um órgão da administração pública direta, e a ANAC, que é um órgão autônomo da administração indireta, uma autarquia que são órgãos técnicos responsáveis pelo transporte aéreo. Então o governo brasileiro assina esses acordos de serviços aéreos, tendo esses braços da sua administração para poder negociar de maneira favorável ao Brasil. Vamos passar agora para os regimes tarifários de oferta no âmbito desses acordos de serviços aéreos. Basicamente a gente tem a regulação de mercado, né, que os ASAs, os acordos de serviços aéreos, vão cuidar do regime de oferta e o regime tarifário que vai vigorar no tráfego, no transporte internacional entre dois ou mais países. Então, o primeiro setup que deve ser feito é no regime de oferta e o tarifário, e um setup moderno que vem sendo configurado por necessidades do próprio transporte aéreo internacional é o setup da possibilidade ou não de code share. O code sharing é o compartilhamento do código do voo entre companhias aéreas, ou seja, a possibilidade de uma companhia aérea vender um voo operado por outra empresa. Nesses regimes de oferta, a gente tem que pensar em três
em 3 setups: os direitos de rota, o direito de exploração e a designação. Bom, em termos de direito de rota, um exemplo, nós temos um acordo bilateral entre Brasil e Alemanha. Esse acordo bilateral, ele precisa elencar o número de pontos que vão ser servidos nos respectivos países, obedecendo critérios de reciprocidade entre os países, né? Então, digamos, o Brasil tem direito a operar 7 pontos no território alemão, a Alemanha tem o direito de explorar 7 pontos no território brasileiro. Esses são os direitos fundamentais, e você pode ter um tráfego acessório, que são pontos pontos além, né? Você pode usar o território brasileiro, algum ponto no território brasileiro, como um ponto intermediário para outros voos, e as companhias aéreas brasileiras podem usar algum ponto intermediário na Alemanha como passagem para outros pontos, como um ponto intermediário para outros pontos, que são chamados pontos além do território. Então esse setup também está no direito de rotas, né? Então, por exemplo, o Brasil teria direito a explorar via território alemão 5 outros pontos na União Europeia e mais um ponto na China, via território alemão, pousando no território alemão. Por sua vez, a Alemanha teria o direito de explorar 5 pontos na América do Sul, né, via território brasileiro, e também as companhias aéreas podem servir um ponto na Austrália, então um ponto além na Austrália. Então o direito de rota envolve essa negociação das rotas, dos pontos intermediários, pontos além, pontos domésticos servidos. Bom, você também tem o direito de exploração, né? Tem que fazer o setup do direito de exploração, e nesse sentido com a intensidade da exploração e quem vai explorar, né? Você tem as frequências de voo, né? Essas frequências de voo são o número de voos que vão ser oferecidos em cada rota, em cada par de aeroportos, né? E sempre, como são direitos, eles atendem ao requisito da reciprocidade, e, em geral, o número de frequências de voo é igual para os países. Você tem o tamanho das aeronaves, isso tem que ser estabelecido, porque, na verdade, é uma regulação da capacidade, né, da capacidade aérea, de oferta das companhias, e quais companhias aéreas vão oferecer. E aí entra na questão da designação. Então nós colocamos aqui a multidesignação, né, e vamos dar uma olhada nisso. Bom, tradicionalmente os países atribuíam a uma única empresa a chamada flag carrier, empresa de bandeira, né, para oferecer os serviços de transporte aéreo internacional. Então, por exemplo, na Alemanha era a Lufthansa, no Brasil era a Varig, você tem a TAP Portugal, você tem a British Airways, na França a Air France, a Alitalia, a Iberia na Espanha. Essas são empresas que representavam, que era a cara do país, né? No Brasil, a Varig, ela ruiu, ela deixou de operar, ela quebrou em 2006, foi adquirida pela Gol, e hoje em dia vigora um outro sistema, né? Com relação a mono versus multidesignação no Brasil, uma resolução do CONAC veio dizer que a expansão do transporte aéreo deve ser promovida pelos acordos de serviços aéreos, com vistas a aumentar o fluxo de pessoas e mercadorias. Opa! Então, a própria resolução está dizendo que os acordos de serviços aéreos eles devem ser estabelecidos com setup com vistas a aumentar o tráfego, né? Vamos incrementar esse tráfego aí. Bom, será adotada a política de múltipla designação de empresas, a multidesignação. Não é monodesignação como na época da Varig, obedecido o previsto nos respectivos acordos de serviços aéreos. Ou seja, se o Estado brasileiro, se o governo brasileiro quer incrementar o fluxo, ele precisa de concorrência. E a concorrência, ela é a antítese da monodesignação. Então, o conceito de empresas de bandeira é um conceito que foi ficando ultrapassado na medida que os países precisavam da multidesignação como uma forma de incrementar seus tráfegos. Isso é visto como uma forma de bem-estar dos países, né? Recentemente, no Diário Oficial da União, você vai encontrar a Resolução 491, de 5 de setembro de 2018,
do Ministério dos Transportes, que estabelece requisitos e procedimentos para empresas brasileiras de transporte aéreo referentes à designação e utilização de frequências, com o propósito de realizar serviços aéreos regulares internacionais. Então sempre nós estamos falando dos serviços internacionais, os regulares, aqueles com voos que tem OTRAN, voos que são submetidos ao controle de pontualidade, não pode cancelar, questões desse gênero. E como é difícil para o governo brasileiro ficar estabelecendo ad hoc quem vai operar determinada rota internacional no âmbito de multidesignação, ele regula isso por meio de resoluções, né? A multidesignação existe no Brasil desde o final dos anos 90, com o primeiro acordo bilateral mais flexível com os Estados Unidos. Falado de multidesignação e de regime tarifário, agora a gente vai falar de liberdades do ar, que é um outro setup que os acordos de serviços aéreos prevêem desde a Convenção de Chicago. Quais são essas liberdades do ar, né? Liberdades do ar, sim, são as definições de o que uma companhia aérea pode ou não pode fazer no âmbito de um acordo de serviços aéreos, né? Então você tem as ditas liberdades. Qual é a primeira liberdade? A primeira liberdade é o direito de sobrevoar o território do país contratante. Simplesmente é uma liberdade técnica, você sobrevoa o território, tá? Isso tem que ser previsto em liberdade do ar, né? A segunda liberdade é o direito de pousar no território do país contratante, mas sem fins comerciais. É meramente um pouso técnico, né? Tem que ser previsto isso como uma segunda liberdade. A partir da terceira liberdade começam as liberdades comerciais e também são chamadas de tráfego fundamental. Fundamental para quê? Fundamental para a relação comercial entre os dois países. Então, o direito de desembarcar no território do país o tráfego originário do país que designa a empresa aérea. Ou seja, o tráfego fundamental nesse caso é você desembarcar no país um tráfego que você está gerando receita, tá? A quarta liberdade, o que seria a quarta liberdade? É o direito de embarcar. Então, vou trazer esse pessoal de volta ou embarcar estrangeiros daquele país. Você vai embarcar no território desse outro país tráfego destinado ao país que designa a empresa aérea, nesse caso o Brasil. Também é um tráfego fundamental, eu preciso disso para fazer uma relação comercial. Quem foi tem que voltar, né? Então essa é a quarta liberdade. Bom, depois das liberdades técnicas e as comerciais, que são os tráfegos fundamentais, aí começam as liberdades mais amplas. A quinta liberdade já é um tráfego acessório. Por que acessório? Porque ele precisa do tráfego fundamental para se materializar. A quinta liberdade é o direito de embarcar e desembarcar no outro país tráfego originado em terceiros países ou destinados a eles. Então, o Brasil, no caso da Alemanha, até a China, por exemplo, ou até um país na União Europeia. Você pode embarcar pessoas, alemães, brasileiros que residam na Alemanha, pessoas que estão na Alemanha, em direção a outros países, a França, a Itália ou a China, e embarcar trazendo-os de volta, né? Essa quinta liberdade já confere grande flexibilidade, esse tráfego acessório confere grande liberdade ao transporte aéreo internacional. A partir de então, tudo vira tráfego acessório, né? Você tem a sexta liberdade, né? É o direito de transportar via território do país que designa a empresa aérea tráfego entre dois países. Então, nesse caso, o Brasil vira um ponto intermediário, né? Daí você está trazendo a questão de você ter um ponto além, né? Primeiro você vai transportar via o seu território passageiros de outros países, né? Então você vai trazê-los e levar para um terceiro país, né? Então essa é mais uma das liberdades permitidas aí que vão além da terceira e quarta liberdade apenas, né? A sétima liberdade, já é um grande avanço. O direito de transportar tráfego entre o território de outro país contratante e o território de um terceiro país,
sem incluir pontos do território do país que designa a empresa aérea. Então eu não preciso necessariamente de um voo que vá até a Alemanha. Eu poderia ter uma empresa, uma aeronave, uma empresa com aeronave na Alemanha, sem ter vindo do Brasil, fazendo tráfego Alemanha-França, por exemplo, né? Isso seria a 7ª liberdade do ar. Note que é uma liberdade importante e mais agressiva, vamos dizer assim, né? A 8ª liberdade já vai permitir que haja o tráfego, né, o direito de transportar tráfego entre 2 pontos no território do país. A 7ª era diferente, a 7ª permitia você transportar entre países. Agora nós estamos falando transporte dentro do país, é o voo doméstico. Imagina a companhia aérea brasileira podendo fazer voos domésticos entre pontos na Alemanha, né? Então isso é o chamado direito de cabotagem. Operar esse voo doméstico, obviamente eu preciso de uma ligação, de um primeiro voo saindo do Brasil. E a 9ª? A 9ª liberdade é o direito de transportar o tráfego inteiramente entre 2 pontos no território do outro país, é o voo doméstico nesse país, é a cabotagem pura. Antes a gente tinha a cabotagem, agora a cabotagem pura é uma empresa brasileira com aeronaves num determinado país podendo transportar passageiros entre pontos desse país, né? Aí é o suprassumo da liberdade econômica no transporte aéreo, tá bom? Falados das liberdades do ar, agora a gente pode falar de Open Skies. Bom, o Open Skies ele vem da ideia de acordos multilaterais regionais. Então começou-se a formar blocos econômicos pelo mundo afora. Esses acordos multilaterais previam maiores liberdades de tráfego no âmbito do próprio bloco econômico, né? Então, na medida que foi se incentivando a liberdade, as liberdades do ar intra-bloco, começou-se a pensar que isso são céus abertos, o céu aberto intra-União Europeia, né? Então, os céus abertos intra-bloco era uma coisa muito natural. Em 2018, foi assinado o Acordo de Céus Abertos entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil e Estados Unidos, há algum tempo, vêm se relacionando de uma maneira mais aberta com relação ao transporte aéreo internacional entre eles, e foi estabelecido um livre mercado, obviamente vedando a cabotagem entre os países, um livre mercado entre os 2 parceiros, né? A grande preocupação sempre foi que as companhias aéreas americanas possuem uma escala de operação muito maior que as companhias aéreas brasileiras. Então, mesmo que você garanta a reciprocidade, é pouco provável que o Brasil vá explorar a rota da mesma intensidade que os Estados Unidos. Quer dizer, as companhias aéreas americanas, elas têm amplas condições de oferecer esse mercado e começar a explorar outros mercados, com o Brasil tendo um ponto além, né, pontos além na América do Sul, e o Brasil em geral tem menos escala para explorar a rota americana e a partir dos Estados Unidos fazer outros voos. Então, em termos de companhias aéreas dos 2 países, é provável que as companhias aéreas americanas se beneficiem. Por outro lado, o regime de liberdade tarifária que o Open Skies permite, o regime de liberdade de capacidade, o setup de capacidade, quer dizer, você explorar quaisquer pontos dos 2 territórios e com a intensidade de frequência necessária. Isso beneficia enormemente os passageiros dos 2 países. Isso já aconteceu na União Europeia e agora já está acontecendo no Brasil e Estados Unidos, na rota Brasil e Estados Unidos. Os preços tendem a cair, a competitividade tende a aumentar, a oferta amplia, aumentam as possibilidades de transação entre os países. Então esses são os pontos que dizem respeito ao transporte aéreo internacional, né? Os acordos de serviços aéreos criados na Conferência de Chicago são o que ditam, né, e normatizados pela ICAO, são os que ditam o transporte aéreo internacional entre os países, mas esse conceito foi sendo flexibilizado, né?
inicialmente tratava rigidamente de questões como regime tarifário, oferta e designação. Isso foi passando da monodesignação para multidesignação, regime tarifário estrito para um regime tarifário livre, com oferta, estabelecimento livre de oferta. E isso foi sendo migrado para liberdades do ar, que eram apenas liberdades de tráfego fundamental. Isso foi passando para acordos bilaterais bem flexíveis, bem laissez-faire, descambando no Open Skies, que beira a sexta, sétima liberdade, em geral partindo da quinta liberdade, e ainda o que falta ainda para um Open Skies verdadeiro seriam as cabotagens, né? Que isso ainda é uma etapa que é provável que os países estejam longe de se estabelecer. Basicamente são esses os tópicos referentes ao transporte aéreo internacional.